No seu gabinete, quais são as maiores queixas que você escuta? Então, são pessoas assim, O que que faz a ansiosas. pessoa buscar Deus? No seu gabinete ali. Olha, Quem não é cristão? Vamos supor, eu não sou da Assembleia. Que você recebe pessoas que não é da recebo, Assembleianos? recebo. Recebe. Se eu quiser marcar um bate-papo lá, Com certeza, imagina. você recebe pessoas Sem dúvida, com que não certeza. é batizado na Assembleia. O tempo todo. As queixas, quais são as mais frequentes? Olha, os problemas que mais acontecem é relacionado à vida conjugal, né? Ou filhos que desencaminharam, né? São, acho que esses dois é os que mais acontecem. Problemas conjugais ou filhos que não estão legal, o negócio desandou. Como que a igreja entende o casamento segundo união? Entende, aceita ou não? Entende? Aí é vários fatores que precisam ser analisados. São casos, a gente precisa analisar caso a caso. É muito difícil pegar num pacote assim e falar isso aqui, porque você vai analisar a vida de cada pessoa, né? Tem textos bíblicos para tudo, né? Segunda casa, tem um texto bíblico que conforta alguns. A segunda casa serve É, a primeira ou não? não, não, esse daí não. Esse aí não serviria. Mas existem pessoas que eles se complicaram, mas sem nenhum conhecimento daquilo que Deus pretendia para a vida deles. Então, você tem que analisar situação por situação. É quase igual um médico que vai consultar, ele quer ouvir o histórico, o que aconteceu. Então, você falar, grosso modo, não vai servir para todos, né? Existem situações diferenciadas, e aí elas são muitas mesmo. Mas se uma pessoa de segunda união quiser ir para a igreja Assembleia, ela vai ser aceita, Vai ser aceita, vai ser vai batizada, ser batizada, quiser casar, vai casa novamente, novamente. vai. A gente vai ajudá-lo, porque o ser humano não é descartável, né? Chega um caso e fala assim, rapaz, você precisa, não tem jeito não. Fala, então isso não é evangelho, entendeu? Chegar e falar assim, não existe isso, você não consegue mais. Então não é evangelho. Porque evangelho de Jesus Cristo dá jeito em tudo. Não existe nenhuma causa perdida. Falar assim, fulano não tem mais jeito para ele. Então não é evangelho. Jesus veio para resolver tudo. Em Cristo somos nova criatura, somos nova vida, chance, zera a conta e começa de novo. Então em Jesus as possibilidades são essas. Que bom, né? Já pensou se só desse certo para alguns? Isso aqui dá, isso aqui não, isso aqui... Eu vejo que você pondera bastante, assim. Eu não vejo radicalismo na sua fala nem nas suas atitudes. É porque eu não vejo isso na Bíblia. Você entendeu? O próprio Cristo, imagina, você já leu a história de Jesus, as pessoas que procuravam ele, quais que ele falou assim, não, você não tem mais jeito para você não. Você não encontra ninguém. Correr atrás de uma prostituta lá, da mulher prostituta, pega em adultério, né? Acho que é exagero falar prostituta, mas foi pega em adultério e queriam apedrejá-la, vão matar porque a lei diz que não tem jeito, acabou, sua vida acabou. Jesus resolveu a situação dela ali, em pouca conversa. O ladrão na cruz, morrendo, né? Estava ali porque devia, Jesus sem dever. Jesus deu um jeito na situação dele. E todos que chegaram, resolveu. Então, se hoje vem alguém para a igreja falar que não tem jeito, então não é o evangelho, porque tem. Mas você observa que nós passamos por um tempo, ou estamos passando por um tempo de um radicalismo severo. Por isso que eu me surpreendo, assim, conversando com você, né? Essa calma no sentido de não pesar julgamento e nem pesar atitude. E nem pesar decisões. Porque, pelo que eu observo, não é uma característica do meio evangélico. Eu vejo um meio evangélico muito ferrenho nas decisões, nas posições e imposições. Você já disse que não é evangelho, mas carrega o título de evangelho. Não, talvez eu não estou conseguindo entender o que seria, né? Se você quiser explicar. Por exemplo, muitas denominações, o casamento, tá, pecou, acabou. Não tem essa chance toda, né? Se não está dentro da igreja,
não tem salvação. Você já disse que a salvação pode sim acontecer lá onde você estiver e sim depois caminhar com a igreja. Sim. Né? O homossexualismo, uma radical muito grande. A gente não abordou esse tema, mas eu vejo que algumas situações você tende a canalizar bastante também, né, sobre isso, que para conversão, para que leve a Cristo, para que assim tenha a conversão. E não é o que a gente vê no meio evangélico. Né? Passamos por uma questão política recentemente. Né? Tivemos aí uns embates grandiosos que o setor religioso tomou posição e muito radical com relação a isso. É sobre esse radicalismo que eu falo. A minha igreja salva. Tem que estar na minha igreja. Esse radicalismo que eu não consigo ver na sua pessoa. Porque, sim, é porque eu não consigo ver na Bíblia essa parte, entendeu? Eu não consigo ver por esse lado, que alguns, não sei, eles talvez veem assim. Eu não posso jamais falar que é lá na igreja, assembleia que eu estou pastoreando, que é só lá que tem salvação. A gente não é detentor desse poder todo. Mas você concorda que tem denominações que defendem essa bandeira? Tenho certeza que tem. E eu acho horroroso. Porque quem salva, quem leva ao céu é Jesus. Não é uma igreja X ou Y. Né? Eu disse aqui que precisa de uma igreja para auxiliar essa condução, essa manutenção da vida. Ah, se fora da igreja então não tem jeito? Tem, porque é Cristo. Mas é mais difícil. Bem complicado. Se a pessoa estiver fora da igreja e ela estiver à beira da morte, e naquele momento, assim como o ladrão, pronto, a base bíblica está ali. Ele pode viver uma vida perversa, Pode. Mas no momento ali, ele pediu a salvação. Se ele tiver esse tempo, né? Tem mortes que dá esse prazo, né? Tem umas que não. Eu falo assim, não corra risco, porque você não sabe como é que vai ser esse momento. Né? Não fique aí esperando, não, no último momento eu resolvo. Às vezes dá certo, mas vai que não dá. Então resolve logo, né? Seja inteligente. Já resolve esse negócio, porque eu não posso me programar desse jeito. Porque Deus vai sondar o coração, né? O camarada não queria nada. Eu ia entrar nisso, sondar o coração, mas a pergunta era, e tem pessoas que estão pastoreando, pessoas que estão de obreiro, pessoas que estão no banco da igreja, que não vão ser salvos? Eu acredito que... Ou a misericórdia de Deus é infinita? Não, por base bíblica, é lamentável dizer que sim. Tem pessoas que não está de verdade. Quando Jesus diz, afasta de mim... A parábola do joio? É o joio. Esse joio acontece em vida... Em vida. Em vida. É aqui. Então, e quando Jesus diz, afasta de mim, servo mal que eu não te conheço? Isso aí é lá no grande dia, no acerto de contas, né? Não tem nada a ver com... vai falar assim, alguns vão dizer assim, mas em teu nome eu fiz isso, eu orei, eu preguei. Não, você não estava de verdade, você estava tentando ali alguma situação que não era verdadeira, que só Deus sabe. É o joio, né? Essa fala vai ser falada pelo joio. Não, mas eu estava junto, Mas isso aí é na hora da morte? Ou vamos ficar num purgatório? Não, purgatório... E vinha Purgatório, ela não é doutrina bíblica, tá? Ela não tem respaldo. Quando morremos, vamos para onde? Então... Já vamos para a grande... O salvo em Cristo, morreu em Cristo, recebeu perdão, ele vai ao paraíso. Imediatamente. Ele fica ali aguardando o momento que a gente chama de arrebatamento. Quem morre sem Cristo, não quis Cristo, ele já vai para um outro local e fica também aguardando. Ainda não é perdição, digamos aqui, o lago de fogo, o inferno, né? A lago pesada. E nem o outro aqui está lá no céu. É dois ambientes que depois vai acontecer esse julgamento. Né? Que é só nesse momento que Jesus que alguém vai dizer, vai colocar em prática essa fala. Vai querer, tipo assim, não, mas eu estava lá, eu orei, eu preguei. Não, você estava, mas não era de verdade, não. Você não mudou de vida, não. Você estava, entendeu? Então esse é o joio que está ali convivendo com o trigo. Mas vai ter a separação depois. Então o conselho é que sejamos trigo, né? Senhor, tem misericórdia, me orienta. Aí que eu falo que precisa da igreja. Porque você participa vez por outra, sempre, né?
E a palavra, ela vai polindo a gente, ela vai cortando, ela vai coloca a gente para se arrumar, né? Então a gente vai sendo lapidado, a gente vai sendo trabalhado. E isso é bom. Correção faz parte da vida. Então quando a gente é corrigido, a tendência é abrir os olhos, é ver o que estamos errados para corrigir, né? Então a palavra é isso. Além de outras coisas, mas ela nos corrige o tempo todo. Então olhou para a palavra e eu preciso arrumar isso aqui, não posso ficar desse jeito. Já não quero ser igual. Eu não quero ser igual. Que foi o tema, né? Foi o tema. Exatamente. Então é mais ou menos isso, né? Bem resumido aqui essa parte é por aí. Mas Jesus salva e não está filiado a uma igreja X ou Y. Ninguém é detentor desse poder todo, não. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Ele é o caminho. Se gostou de mais este vídeo, não deixe de compartilhar com os amigos. Obrigado!